Boa tarde, pessoal. Ou é boa noite, ainda não sei. Bom, vamos falar uma boa tarde aí pra mim, bonitinho, gente? Ah, olha, ó, a associação botou um sol no palco e vocês estão aí todo mole. Tava chovendo agora mesmo. Vamos falar uma boa tarde com gosto, assim. Mais uma vez, vai, que eu vou ficar feliz. Que assim eu trago minhas convidadas. Vamos lá. Boa tarde, gente. Ó, tá vendo? Só melhora. Gente, o painel aqui pra gente é sobre mulheres negras na tecnologia. Antes disso, eu vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher negra, de cabelos trançados abaixo do ombro. Estou vestindo um blazer preto até a canela, uma blusa preta por baixo, uma calça preta e uma bota preta. Um óculos na tonalidade vermelha. Brincos dourados e colar dourado. Vou falar fora do microfone para as pessoas que têm baixa visão ou pouca visão saber onde eu estou. Estou no palco. Aqui atrás de mim tem um sofá branco. E estou nessa direção. Eu vou falar um pouquinho. O bem-estar da mulher negra é uma condição para qualquer discurso sério sobre sustentabilidade e diversão. Eu acho que já falaram isso. Eu vou na minha cola aqui, tá, gente? Trazer a introdução. Vamos lá. No Brasil, apenas cerca de 2% dos profissionais de tecnologia são negros. Segundo pesquisa da Pretolab, enquanto a população negra representa mais da metade do país, mulheres negras enfrentam desafios extras de acesso à educação, formação técnica, oportunidade de carreira, além da representatividade nos cargos. E além da grande dificuldade da gente saber o inglês, né? Ou o tal do inglês técnico, que o povo gosta de falar para a gente não sabe o que é esse inglês técnico. Eu sou uma ex-desenvolvedora de software. Esse cenário revela uma desigualdade estrutural que limita não só a potência desses profissionais, mas também o desenvolvimento econômico e a inovação no nosso país. Afinal, nós somos mais de 50% da população do Brasil. Né? Mulheres negras. Nosso painel aqui reúne vozes e trajetórias de mulheres negras que romperam barreiras, impulsionando a diversidade, a inclusão, a inovação, a tecnologia e construindo um futuro mais justo e transformador para o mercado de trabalho. Eu vou trazer mais uma informação que não está na minha colinha. Eu sou formada em tecnologia e marketing. Atualmente, estou como gerente de RH, fiz uma transição de carreira. Mas a inovação e o marketing ainda não saiu de dentro de mim. E aí, com essa brincadeira de RH, eu trago aqui a nossa querida amiga Jussara, a head de RH da Caixa Econômica Federal, ou da Caixa Econômica Consórcio. Está há 11 anos e atua no grupo. Vamos bater palma para a Jussara, gente. Vou trazer também a Andréia Paiva, gerente executiva de projetos e tecnologia da Vivo. Vem, Andréia. Vou trazer aqui a nossa querida Milka da Silva, líder de diversidade e inclusão na XP e do Instituto XP. Cadê a palma da Milka? Trago aqui também Thaís Nascimento, jornalista e especialista em ESG e sustentabilidade corporativa, atua como coordenadora do programas no GIF. Vem, Thaís. Sentem aí, meninas. Bom, eu gostaria que vocês começassem, fizessem a sua apresentação e a autodescrição. Lembrando que a gente tem um tempo aqui. Ó, tá bem ali, hein? O tio lá de trás briga comigo. Então, Jussara, por favor, faça a sua autodescrição. Eu sou a Jussara, uma mulher negra, medindo 1,80 m. Hoje devo estar com 1,87 m, mais ou menos, que eu estou com a bota preta. Estou com um vestido quadricular, preto e branco, com mangas brancas e acessórios dourados. Andréia, por favor. Estou aqui, para quem tem baixa visão,
Sou Andréia, eu sou uma mulher preta, com os cabelos crespos. Eu estou com um blazer branco, uma camisa branca e uma calça praticamente branca e um sapato branco. Não tenho 1,80 m, mas eu tenho 1,73 m. Mica, por favor. Oi, gente, eu sou a Milka. Eu tenho baixa visão, então, inclusive, muito obrigada por esse processo. Espero que as pessoas que estão aqui, que têm baixa visão, também se sintam acolhidas e incluídas. Eu sou uma mulher negra de cabelos grisalhos, porque cansei, tá? Não vou pintar mais, é isso. Estou com um coque, o cabelo preso. Estou com uma camisa preta, uma calça preta, um mocassim preto e uma capa preta com dourado, um bege, por aí. E alguns acessórios dourados também. Thaís, por favor. Estou aqui. Eu sou Thaís Nascimento, sou uma mulher negra de pele retinta, estou toda de branco, com um kimono marrom e usando um escarpão preto bem discreto. E eu sou a mais baixa do time, tenho 1,64 m. Calma, volta, não falei a minha. 1,74 m. Continuo sendo a menor, né? Ah, mas eu tenho Só pra 1,69 reforçar. m, entendeu? A gente está estilo uma escada, vocês que não entenderam. Bom, eu vou fazer a primeira pergunta para vocês. É uma pergunta central. Como garantir que as mulheres negras estejam no centro das transformações que moldam o futuro do trabalho, especialmente nos setores de tecnologia, finanças e sustentabilidade, onde as decisões sobre inovação e impacto são tomadas? Qualquer uma? Pode? Qualquer uma, é central. Então, vamos lá, vou começar. Equidade de oportunidades. Provavelmente já falamos um pouco sobre isso. E acho que já falando um pouquinho de mim, eu venho de tecnologia, né? Então, a minha carreira... Aí, agora eu vou entregar tudo, né, gente? Eu passei no meu primeiro vestibular em 1999. E toda animada para fazer, né, aquele curso de tecnologia. Eu cheguei lá, era a única mulher, depois entrou mais uma. E foi uma tragédia, foi terrível, foi absurdo. Eu não consegui me expressar dentro da sala de aula, eu não consegui os espaços de liderança dentro daquele lugar, e foi sempre um movimento de muita luta. Aprendemos durante esses anos e estamos melhorando, mas a equidade de oportunidade sempre foi um diferencial para mim. E eu acho que aqui eu coloco um pouco de intencionalidade, porque fazer movimentos para perceber como está o nosso setor, e aqui eu posso falar do mercado financeiro também, estou no mercado financeiro há 10 anos, fazer essa leitura e perceber a necessidade de fazer ações intencionais para ter mais mulheres faz toda a diferença. Então, e aí depende muito de como a sua empresa está dentro desse processo, mas eu acho que não fazer nada é o pior cenário. Ju, e você? Bem, eu acho que eu estou no mercado financeiro, né? Eu trabalho numa empresa que é privada, acima de tudo. A Caixa Consórcio é uma empresa privada que administra os contratos, os seguros do banco. Então, assim, tudo que é vendido no banco de consórcio é administrado por nós, mas a venda acontece no banco e a empresa é uma empresa privada. A empresa é jovem. Vai fazer 4 anos agora, em agosto, nesse modelo, nesse segmento novo. E eu tinha uma ambição, que quando eu chegasse num nível que eu pudesse interferir mais na estratégia, eu queria que as coisas fossem acontecendo naturalmente. Caixa Consórcio, nós temos 20 pessoas dentro da área de tecnologia, somente 3 mulheres. Só que das 3 mulheres, elas são declaradas pretas e pardas. Então, assim, isso já é um sucesso por si só. Eu ainda não faço movimentos para o mercado e concordo que tem que fazer. Porque a gente começou muito orgânico e natural. E talvez o fato de ser uma pessoa que representa o RH, sendo a mulher preta, meu CEO é um CEO preto, a gente já abre portas para o mercado. Porque daí, quando a pessoa olha ali, deixa eu ver como que é essa empresa. Nossa, aqui eu vou me sentir incluso. Então, eu acho que esse movimento nosso, e aí eu vou me colocar
no lugar de privilégio, né, pela construção da empresa ser jovem, a gente conseguir fazer isso naturalmente, mas não é natural para o resto. Então, tem que ser incentivado quando você não consegue fazer isso de uma forma que as pessoas se sintam e que vão saber que, naquele lugar, ela tem um espaço e vai ter espaço de crescimento. Inclusive, uma das mulheres está na liderança. Então, é muito orgulho para a gente. Andréia. Olha, me ouve bem? Sim. Acho que, além de intencionalidade e também programas para fora, eu acredito que a gente também precisa querer estar lá. Eu acho que não é um movimento só da empresa. Eu preciso também querer entrar no mercado de tecnologia, eu também preciso entender que, em alguns momentos, eu não vou ter espelhos aonde eu vou chegar, eu vou ser meu próprio espelho, eu preciso ser protagonista da minha história. Então, a gente precisa de oportunidade, a gente precisa de abertura, a gente precisa de patrocínio, a gente precisa que alguém confie. Mas eu também acho que tem um movimento do nosso lado, como pessoas pretas, de entender que esse também é o meu lugar. A gente tem que olhar e falar, é possível, sim, eu estou lá. Quando eu comecei, você comentou, eu fiz faculdade de Ciência da Computação, eu não vou falar quando eu fiz, eu acho desnecessário, totalmente. Vocês Vamos têm pular problema essa com idade, hein? Vocês têm que tratar isso. Porque a CUTS ajuda a gente a não entregar a idade. A gente tem que usar Amiga, o nosso benefício. Eu tenho 47 anos, está tudo eu bem. 44. Então, tá vendo? Entregamos. 44. E eu fiz faculdade numa ciência da computação numa sala com 50 alunos, 3 mulheres, só eu de mulher preta, passando assédio a faculdade toda, sendo subjugada, que eu nunca chegaria lá. E aí eu tive uma educação positiva dentro de casa, de pais pretos, que dizia, se você pode, tudo. Não pode deixar ninguém te parar. Nunca deixe ninguém te parar. Não falte com respeito, todos os valores. Isso é muito verdadeiro para mim. Então, eu me formei, fui para o mercado de trabalho, fui dev, codifiquei. Eu ainda estou na área de tecnologia, gosto da área de tecnologia. Mas eu tive muita ajuda de pessoas pretas, de pessoas não pretas, mas eu não tinha espelhos. E eu fui meu próprio espelho, e hoje é muito gratificante, ao mesmo tempo, muita responsabilidade, quando alguém chega para mim e fala, nossa, faz uma mentoria comigo? Eu falei, gente, eu... E aí você começa a acreditar que você é o espelho também. Então, a gente também tem que acreditar que a gente pode estar em qualquer lugar. Qualquer lugar é nosso por direito. Então, eu tenho um papel nosso também, como pretos. Thaís, por favor. Eu vou começar deixando claro que eu não sou da tecnologia, não entendo nada de dev, mas, enfim, acho que o que eu vou falar vale para todas as áreas. E, do ponto de vista da perspectiva do ESG, ou ASG, e da filantropia estratégica, acho que é preciso um movimento que é trazer a questão racial para a centralidade dos processos. Eu acho que a gente precisa começar a pensar a questão racial do ponto de vista de uma arquitetura institucional que coloque as pessoas pretas como protagonistas dos processos e não como à margem dos processos, né? Eu costumo dizer que as pessoas pretas elas são beneficiárias, né? Mas muitas vezes não constroem os processos. E muitas organizações e empresas às vezes chegam ao final do processo e se questionam, não, por que não deu certo? Porque muitas vezes quem construiu aquilo não tem a menor ideia do que significa ser uma pessoa preta, né? Quando você faz uma mudança e coloca a equidade racial como um pilar estratégico, todas as decisões e as construções feitas por uma empresa, por uma organização, precisam discutir o que é a questão racial, o que ela significa dentro daquela empresa. E, mais que isso, tem que incorporar as interseccionalidades. Então, é a questão de raça, gênero, as pessoas PCDs, e não exclusivamente a questão da negritude. Eu acho que muitas organizações fazem muitos programas muito pontuais, né, que não têm sustentabilidade, não têm regularidade, inclusive financeira, né? Às vezes um projeto começa e não tem sustentabilidade, o ano seguinte não tem dinheiro para continuar. Aí a empresa fala, não deu certo, o movimento, né? Então aí deixa de fazer, né? Agora, se isso está institucionalizado, né, você tem metas e métricas, né, para apresentar e cumprir. Eu acho que esse é um grande diferencial porque assegura que há um caminhar no processo, né? Eu vejo muitas vezes, né, pessoas falando que
equidade racial é muito importante, que considera, mas a pessoa está no cargo de gestão há 10 anos e não tem uma política direcionada para a equidade racial. O que isso significa? Significa que a pessoa não tem equidade racial como prioridade. Não existe ter equidade racial como prioridade sem colocar no centro da discussão e sem movimento. Então, qual é a meta? Ter 30% a mais de pessoas negras, ter o dobro de gerentes. Eu sempre digo que a referência é o IBGE. Se nós somos 56% da população brasileira, a gente tem que ser 56% em todos os espaços. Acho que é isso. Não dá nem para continuar, né, depois dessa. Acho que a gente terminou o painel. Vamos lá. Ju, tá? Jussara é só a mãe dela que chama, então é Ju. Com sua trajetória em recursos humanos, e principalmente em grandes instituições financeiras, tem contribuído para preparar o mercado para o futuro mais diverso e inovador. E o que você acredita ser fundamental para garantir o protagonismo da mulher negra nesse novo cenário de trabalho? É difícil mesmo falar depois da Thaís, gente, que ela estava falando aqui, eu pensando assim, não preciso falar nada, segue o que a Thaís falou. Eu fechava o painel. Mas, eu também fecharia o painel, acho que a Thaís antecipou aí a fala. Mas estar aqui hoje como uma mulher preta, mãe solo da Giovana, head de RH numa instituição que carrega um nome muito forte, que é a Caixa, não é fácil. Né? Começa por aí, não é fácil, porque daí as pessoas olham por que ela chegou lá. O que ela está fazendo lá? Eu acho que tem uma história, tem um contexto por trás disso. Porque não é fácil, né? Todas nós sabemos. Para a mulher já não é fácil, para a mulher preta é um pouco pior chegar no cargo de liderança e numa liderança junto com o board, né? Estando ali respondendo para o CEO e junto com a estratégia. E, na minha trajetória, eu enfrentei algumas situações de racismo um pouco estruturado que demorou para eu ter a consciência de que aquilo era... Vamos deixar ela de lado. Eu entregava, eu estava ali fazendo melhor, com as melhores avaliações, e demorou para eu chegar onde eu estou hoje. Mas, assim como a Andréia, acho que eu tive uma base muito forte também, que falou assim, você pode tudo. E é o que eu ensino para minha filha, você pode tudo, ninguém te para, e ninguém me para. Assim, ninguém me segura, eu sou literalmente... Eu tinha um chefe que falava que era um elefante numa lojinha de cristais, porque eu chego querendo fazer e acontecer, e eu estou tendo o privilégio de acontecer agora, né? De estar... eu falo que eu estou no meu melhor momento profissional, depois de uma carreira tão longa, aí de 44 anos também, e conseguir que essa inclusão... E aí, quando a Thaís falou uma coisa que foi muito importante, que é a inclusão da diversidade não só para a questão racial. Hoje, na Caixa Consórcio, a gente tem o dobro que deveríamos ter em cota de PCDs. Nós temos o público do LGBTQI+, em todos os níveis, inclusive nas superintendências, na gerência. Então, assim, não é só os profissionais, né? Então, assim, e isso é natural, porque a gente escolheu assim na cultura. Nós queríamos que isso fosse não um projeto pontual, mas sim uma escolha cultural. Então, eu acho que isso está no nosso DNA. E aí, como eu disse, temos um espaço para crescimento muito grande, né? Então, se somos 56 no IBGE na situação preta, hoje eu tenho 16% mulheres, mas quando eu olho o público como um todo, isso já se torna 35%. Ou seja, eu olho para o lado, eu vejo as pessoas pretas dentro da empresa. Então, isso, para mim, faz diferença. Então, de novo, estou num lugar de privilégio, porque isso está acontecendo naturalmente. E, se não acontecer, a gente tem projeto para que trazemos mais pessoas e trabalhamos com vagas afirmativas. A gente, dentro da empresa como toda, a gente tem um programa que chama Transformação. E esse programa ele olha tanto voluntariado, diversidade e inclusão. E aí tenho orgulho da Li estar aqui comigo, que trabalha na equipe, mas aí ela está à frente desse projeto. E esse projeto ele olha
toda a diversidade, todo o voluntariado. E ele nasceu assim, no RH, a gente precisa criar um programa de voluntariado. Não, mas não pode ser só voluntariado. A gente tem que pensar na diversidade, a gente tem que pensar na inclusão. E isso é um bebê, tem 1 ano, né, Li, que ele nasceu, e a gente já vê o resultado desse trabalho. Então, assim, está sendo orgânico, por enquanto. Então, por enquanto, eu não falo num grande projeto, mas, se tiver que acontecer, nós vamos fazer, e nós vamos fazer para que isso ainda cresça mais, né? Para que eu ainda consiga ter mais pessoas junto com a gente. Agora, uma pergunta para a Andréia. Na sua atuação como gestão de tecnologia em uma das maiores empresas de telecomunicação do mundo, como você tem percebido o papel das mulheres negras na transformação digital e o que ainda precisa mudar para ocupar posições de liderança e inovação no setor da TI? Olha, na Vivo, eu passei por várias empresas, mas a Vivo é a empresa mais inclusiva, quando eu falo de pessoas pretas e também de deficientes, que eu já trabalhei. Lembrando que eu tenho 22 anos só de idade. É uma das empresas mais inclusivas que eu já... Gente, vamos deixar para lá essa parte aí. Eu olho para o lado e eu vejo pessoas pretas em cargo de gestão. Eu tenho uma par na área que eu estou, na diretoria que eu estou, de projetos de finanças, que é a Renata. Ela também é uma mulher preta. Tem a Nath, que está aqui, que eu trouxe ela para vir, que ela também é do meu time e também é uma mulher preta. Então, eu acho que isso me mostra que passamos por um momento que não nos víamos. Hoje, eu entrei numa empresa gigantesca que se preocupa, de fato, com a diversidade, que tem programas de diversidade, não olha só para os dados, para os números. Temos tantos %, mas não estamos fazendo nada. Eu acho que vai muito do que a Thaís falou, realmente acontece lá. Então, isso, para mim, eu vejo uma diferença muito grande. Então, porque o que a gente precisa para a gente aumentar a quantidade de mulheres presas na tecnologia? Eu preciso de portas abertas. Eu preciso de formação. Eu preciso que a empresa também me apoie na formação. Eu preciso de oportunidade, porque capacidade, criatividade, a gente tem. E é muito rentável a diversidade numa empresa, principalmente numa empresa que lida com o público. Então, quanto mais diverso for o meu produto, mais diverso for o meu negócio, mais pessoas eu vou atingir, mais vendas eu vou ter. Então, isso é muito na veia na Vivo, isso eu vejo muito, muito claro. Tem alguns números que eu gostaria de falar, mas eu preciso de uma colinha. Que eu tenho 3 meses de Vivo, gente, por isso que eu estou falando que lá funciona, tá? Que o Evandro, não sei onde o Evandro está. O Evandro me passou. Um minutinho, gente, que eu estou sem óculos. Vou falar só os números rapidinho. Ela está me cobrando tempo. A gente tem 33 mil colaboradores. Nós, mulheres pretas, somos 6.600. As mulheres somos 6.600. Estamos todos os estados do Brasil, com 492 são líderes e 118 são executivas. Então, isso é um número super bacana. Eu sou uma das executivas, gente. Olha que legal. Batendo palma. E eu gosto de falar... Eu participei de um painel dentro da Vivo essa semana. Eu entrei na Vivo por uma vaga que não era inclusiva. Eu me candidatei a uma vaga normal. Então, isso, para mim, eu vejo, é importantíssimo ter vagas inclusivas, mas saber que, se eu me candidato, uma mulher preta, me candidato a uma vaga que não é inclusiva e eu sou escolhida, eu já estou vendo o ponteiro mudar. Então, é isso que eu acho que é importante. Eu preciso de dados, eu preciso saber como é que está a minha realidade, eu preciso equalizar com a realidade do país, mas eu preciso ter ações, e lá eu vejo ações. Thaís. Vou chamar a Thaís, gente. Com a sua atuação no campo de ESG e de filantropia estratégica, tem impulsionado transformações no mundo do trabalho. E de que forma a inclusão de mulheres negras pode ser pensado como parte central das agendas de inovação, impacto social e sustentabilidade? Eu acho que a gente precisa começar pelo reconhecimento do que significa promover equidade racial, né? Para a gente poder falar de inovação e de futuro. Esse ano, eu estive no Fórum de Afrodescendentes da ONU, em Nova York, e o tema foi memória e reparação. Porque é muito difícil falar no futuro se a gente não reconhece as mazelas do passado, né? Eu acho que, se a gente vai falar de inovação em qualquer organização,
é preciso que a organização reconheça o que significa isso e do impacto que isso vai gerar dentro da própria organização. E por que eu digo isso? Porque, muitas vezes, a organização não está preparada e não entende que esse movimento significa também um desconforto, né? Colocar as pessoas no lugar de liderança, um lugar que, naturalmente, com aspas, as pessoas não conseguem reconhecer o talento das pessoas negras, é algo que vai gerar muito movimento, né? E nem todas as organizações estão preparadas. Eu acho que, dito isso, é preciso que a organização, primeiro, se prepare, entenda o que significa promover equidade racial e estabeleça qual é o objetivo que ela quer alcançar. Porque a gente precisa dizer, não são todas as organizações que vão ser revolucionárias e vão ter 56% de gestores negros, como é o ideal. Esse é dado da realidade, né? A gente batalha por isso. E eu costumo dizer, eu tenho uma filha de 4 anos que chama Nina Maim, em homenagem a Luísa Maim, e eu sempre digo que a Nina carrega ainda a luta pela equidade racial, porque a gente sabe que a trajetória para garantir esses lugares ainda é muito longa. Dito isso, a gente precisa sempre trazer os dados, né? E os dados dizem que, quanto maior a diversidade, mais resultados aquela organização e aquela instituição terá, né? Então, para quem é do mercado financeiro, para quem é do mundo corporativo, trazer essas referências, essas métricas, ajudam a construir um arcabouço, né, de argumento para que aquela empresa, aquela organização promova equidade racial. Eu digo sempre, estou olhando o tempo, e eu sempre digo que um dos aspectos mais importantes é também trazer a gestão, né? Tem que ter uma gestão que está convencida do significado de promover a equidade racial, porque não adianta toda a organização estar convertida e o gestor, o líder, não entender o que aquilo significa, né? Então, a equipe, muitas vezes, entra num estado profundo de sofrimento porque quer promover coisas, mas o gestor simplesmente não entende o que significa aquilo, né? Então, tem uma série de etapas de convencimento que passa pelos números, passa pelo letramento da equipe, e, como diz o Daniel Bento do CERT, depois do letramento, a gente precisa partir para o fazimento, né? Porque eu não aguento mais fazer letramento e sensibilização, né? Acho que eu já fiz umas 400 vezes, né? A gente tem que trazer isso para o dia a dia, para o cotidiano, né? Garantir que as pessoas negras no ambiente de trabalho estejam confortáveis, tenham espaço para falar das violências que vivenciam, porque também tem isso, né? Saúde mental, né? Parece lugar óbvio, mas não é óbvio, né? Então, eu estou falando as coisas meio soltas, mas tudo isso soltas para dizer que precisa de uma série de estruturas para promover essa dita inovação, que essa inovação significa, na verdade, igualdade. Mais do que qualquer outra coisa, significa igualdade. E aí, como eu gosto sempre de dizer, se vocês querem promover equidade racial, ouçam as mulheres negras. Milka. Não vou falar. Depois da Thaís, não vou. Me recuso. Sabe o que vai acontecer? Ninguém vai mais me convidar para painel nenhum. Sabe o que vai acontecer? Eu decidi não fazer ordem alfabética e aí está nisso agora, nessa briga. Vamos lá, gente. Só para não ficar por fora, eu vou falar a minha idade, tá bom? Vai lá, eu sou uma Thaís. jovem senhora de 42 anos, tá? Tá vendo? O painel é de peso, Belíssima, gente. belíssima. É o painel de peso. 44, 42, 47. Vamos lá, Milka. Como a sua atuação na liderança de diversidade da XP e no Instituto XP tem contribuído para ampliar os investimentos em projetos e organizações negras? Consideramos que somos a maioria da população brasileira e de que forma a educação financeira, especialmente voltada à periferia e à população negra, pode ser compreendida como um eixo estratégico de inovação, inclusão e transformação do futuro do trabalho? A receita, né? Se eu desse essa resposta, a gente já resolve muita coisa. Mas eu acho que eu posso falar sobre construção, sobre o que temos feito por lá. E do que eu tenho trocado. Inclusive, passamos um bom tempo trocando sobre isso, porque quem faz impacto social se conecta muito rápido, né, para falar desse tema. E vou pegar um gancho que você trouxe, que foi sobre educação.
não tem como falar de oportunidade sem educação. Então, o Instituto XP está focado em educação financeira. E, nesse último ano, eu tenho percebido que eu chego em espaços, hoje temos 47 projetos rodando nesse momento no Brasil todo, mas, às vezes, eu chego e a educação financeira ainda não pode ser falada, porque tem a fome antes, porque tem a falta de educação básica antes, porque tem outras questões de desenvolvimento social, até de sobrevivência antes, né? Então, para isso, a gente constrói parcerias. Então, a minha primeira dica sobre isso é essa construção em comunidade. Outras empresas conseguindo fazer aquilo que podem. E aqui, gente, eu preciso trazer um pouco da realidade do mercado, que foi o que você falou. Queremos chegar nos 56%, mas temos números completamente diferentes. Eu sou assim na Vivo, ó, coraçãozinho, assim, meu coração. E talvez você que está aqui hoje pode também estar se percebendo nesse lugar. Nossa, mas a minha empresa tem bem menos. Nossa, mas... E como é que faz? Então, a troca, a parceria, a criatividade, que é o que a gente tem de sobra, vai nos levando para essas conexões. E essas conexões criam comunidades. E, a partir disso, a gente começa a fazer movimentos em conjunto que mudam a realidade. Então, hoje, essa tem sido a minha estratégia. Mesmo que eu não tenha como fazer uma ação de impacto social para mudar um espaço que tem uma questão sobre a fome, eu preciso trazer um parceiro para fazer isso. E, quando eu consigo organizar isso através de parcerias, eu consigo finalmente falar de educação financeira, aí eu me deparo com a realidade. Porque, se eu falar a palavra tigrinho aqui, todo mundo vai saber do que eu estou falando. Então, eu não vou trazer grandes números aqui, até por causa do tempo, mas tirem um tempo para pesquisar um pouco sobre isso, sobre o que esses jogos estão fazendo, principalmente na população negra. A gente já tinha um alto nível de endividamento, a gente já tem níveis altíssimos de empréstimos. Temos uma questão com cartão de crédito absurda. Mais de 63% da renda das pessoas negras no Brasil ela vai para cartão de crédito, às vezes vai para o mercado, mas vai para cartão de crédito, endividamento também. Então, essa realidade nos faz perceber que esses lugares precisam de espaços de educação que sejam exclusivos para aquele lugar. Então, nossa construção tem sido dessa forma. O reconhecimento de como a gente faz boas parcerias, um espaço de criação de comunidades e, por fim, entender a realidade daquele espaço para a gente entender como que nós vamos levar a educação financeira. E se a gente chega nesse recorte aqui, né, de mulheres negras, nós, hoje, 1/3 dos empreendimentos do Brasil eles são liderados por mulheres. 72% deles são liderados por mulheres negras. Porque, afinal, nós somos a força motriz desse país. E a gente precisa reconhecer isso. E aqui eu estou falando só de empreendedorismo, eu não estou falando de informalidade, porque são coisas diferentes. Você fazer um brigadeiro para poder vender, porque você não tem o que comer em casa, é outra coisa, não é empreendedorismo exatamente, quando você não tem escolha. Então, reconhecer as realidades faz toda a diferença na entrega da educação. E aí você vai pensar, por que essa pessoa não chega lá na vaga da empresa? Porque faltou comida, faltou como gerir o dinheiro, que às vezes é pouco, quando chega. E os jovens que estão sendo endividados pela família, quando chegam aos 18 anos, que pegam o seu primeiro crédito. Então, tem um caminho todo para trás para ser percorrido e observado. Então, todo mundo pode ser um agente transformador na sua comunidade. Então, aqui eu estou falando de um instituto, mas dá para você entender na sua realidade o que está acontecendo de impacto. O trabalho de observação ele é muito necessário, gente. Observem as suas mulheres negras dentro dos seus espaços.
O painel acabou com 5 minutos de antecedência, porque somos mulheres da tecnologia e ágeis. Não, mas ela não menciona aquela pressão que ela deu na gente, Não tem né? noção do bater a brilho meta. dessas A pressão mulheres. nos bastidores que eu venho trazer. Eu vou aqui. dizer que eu encurtei minha fala. Capricorniana, entendeu? então. Eu sou capricorniana. Negócio trabalho, organização e entrega. A gente bateu a isso. meta. Nós batemos, né? Cadê os outros painéis? Tá vendo? Olha aí como é que faz. Mas assim, se vocês querem saber mais, sejam signatários da Associação Pacto pela Equidade Racial. Tá vendo? Sejam signatários. Há alguém que esteja aqui que a empresa não é, leve essa informação adiante. Precisamos ter mais mulheres negras em cargos de alta liderança. Precisamos ter jovens estudando tecnologia, estudando finanças. A gente precisa ter mais educação para todos. Nós estamos aqui para isso. Agradeço a todos, né? E, meninas, vamos tirar uma foto, porque a gente acabou o painel antes. Alguém que lute lá atrás para subir. Isabel, desculpa, amiga. E tem um detalhe nesse painel que vocês não sabem. Todas solteiras e mães solo. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Falei que eu ia botar nessa. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento. E o sol quarando nossas roupas no varal. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Obrigada, meninas. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada.